Então, gente, esse é um assunto também que me interessa bastante, porque eu sou muito fã das mulheres, não é? Realmente eu admiro muito a alma feminina, né? Gosto realmente desse assunto. E em se tratando aqui do apóstolo Paulo, das suas cartas, eu selecionei 2 textos difíceis aí em relação à interpretação. É interessante, antes de nós entrarmos aqui nos slides, que nas minhas aulas eu sempre faço 5 perguntas. E uma delas é: quais os assuntos mais difíceis que você considera nos escritos de Paulo? E normalmente esse assunto sobre as mulheres aparece, tanto por parte das meninas como por parte dos meninos, né? Dificuldade de entender, interpretar e até mesmo de aceitar aquilo que supostamente o apóstolo Paulo afirma a respeito das mulheres. Então eu escolhi 2 textos para a gente ver rapidinho, né, o que na nossa visão seria a interpretação mais adequada, ok? Eu proponho uma pergunta: é Paulo contra a participação verbal das mulheres na igreja? Né? Então essa é a pergunta que colocamos aqui no início. E aí nós temos aqui o primeiro texto, né, que está lá em 1 Coríntios 14, versículos 34 e 35. Escolhi uma versão, a versão mais tradicional, a Revista Corrigida, né, porque as traduções mais modernas, mais contemporâneas, elas modificam um pouquinho, né, o fraseado, o vocabulário e suavizam um pouco, né? Então nós temos aqui uma tradução mais literal e que pode até mesmo chocar, né, pelo fato de algumas palavras serem traduzidas dessa maneira. Então você veja lá: as mulheres estejam caladas nas igrejas. Eu grifei aqui caladas porque existe uma diferença. Não existe diferença, mas na realidade, culturalmente falando, existe uma diferença entre você dizer fique calado e fique em silêncio, né? Então algumas traduções trazem, né, estejam em silêncio. Então as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, submissas, algumas versões vão colocar, né? Como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente ou vergonhoso que as mulheres falem na igreja, né? Quando a gente pega esses 2 versículos isoladamente, a gente leva um susto, né? Mas a gente sabe que a interpretação correta das Escrituras não pode prescindir do seu contexto. Palavras, elas não têm sentido se não tiver o contexto, né? E assim também é a questão da interpretação. Por isso que eu coloquei isoladamente aqui, mas nós vamos ver aqui qual é o contexto. Em primeiro lugar, o contexto mais amplo da carta, né? Você veja, Paulo não poderia contradizer o que já disse em outras partes dessa carta. Um pouco antes, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 11, versículos 5 e 13, ele vai dizer que as mulheres, elas devem trajar o véu para que possam orar e profetizar em público, né? Então, ele não poderia, um pouco mais adiante, 2, 3 capítulos à frente, contradizer o que ele já disse, né? Então, quando a gente estuda hermenêutica, interpretação bíblica, a gente vê isso. Quando você tem um texto difícil, você tem que ver o contexto mais amplo. Então, não é possível que Paulo estivesse se contradizendo um pouquinho lá na frente. É bom a gente perceber o que ele disse anteriormente, para a gente tentar jogar luz
naquela passagem um pouco mais adiante. Em outros lugares, a gente sabe, né, que as mulheres, elas profetizavam em público. Lá no dia de Pentecostes, né, as mulheres elas estavam presentes. Pedro recorreu àquela passagem lá do Antigo Testamento para falar que os jovens e as moças, as donzelas, elas profetizariam, e profetizaram naquele dia. Né? E lá no capítulo 21, nós temos lá as filhas de Filipe, que eram profetisas, e possivelmente elas profetizavam na igreja, ou anunciavam a palavra de Deus, né? Anunciavam a mensagem de Deus na igreja. Muitas mulheres ajudavam o apóstolo no seu ministério, isso é mais do que sabido, né? Priscila, Febe, Evódia, né? E Sintique e assim por diante, são mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo no seu ministério. Então, é importante a gente ter isso em mente quando a gente for olhar essa passagem. O contexto imediato. O contexto imediato, você veja, o texto de Coríntios está dentro de um bloco ou seção sobre ordem de culto. Né? Paulo, aqui dos capítulos 11 a 14, ele vai falar sobre, basicamente, sobre esse tema, ordem no culto. Paulo ele não está discutindo teologicamente aqui o lugar da mulher na igreja. A preocupação dele aqui nesse bloco é sobre ordem no culto. Né? E a gente vê aqui, por exemplo, aqui ele vai citar o culto, aqui, por exemplo, o caso do uso do véu, lá no capítulo 11, né? Também relacionado à ordem do culto, à decência, né? A visão dele de decência. A celebração da ceia do Senhor, que era uma bagunça na igreja de Corinto. Inclusive, havia até situações de pessoas se embebedarem, né? E Paulo, ele ordena a descontinuação daquela celebração ali, né? Por conta disso. Até assim, vocês não têm casa para comer? Tá? Vocês estão lembrados dessa passagem. E ele vai também falar sobre os dons espirituais, especialmente o dom de profecia e o dom de línguas. Porque esses dois dons, eles estavam sendo usados no culto público de maneira inadequada. Então, Paulo, ele não está preocupado aqui com a teologia em relação à posição da mulher, o lugar da mulher no culto ou no ministério. Não, ele está preocupado com a ordem no culto. Né? Infelizmente, nós não temos tempo de ver aqui as regras que ele estabelece lá para falar em línguas, e não é só em línguas, mas também profetizar. Tá? E é justamente aqueles versículos que nós vimos lá sobre as mulheres, está justamente dentro desse contexto. Tá? Então, por consequência dessa desordem na igreja, né, de várias ordens, Paulo ensina sobre os dons espirituais e coíbe algumas atitudes e práticas locais de homens e mulheres, não é só mulheres. Às vezes a gente fica, poxa, Paulo está pegando pesado em cima das mulheres. Não, ele também estabelece regras para os homens, no que diz respeito ao uso dos dons espirituais, profecia e dom de línguas. Tá? Então, ainda no contexto imediato, estejam caladas. É interessante que nesse texto nós temos aqui dois pares de paralelos. A mesma palavra é usada para os homens que falam em línguas, mas não há intérpretes. Ele manda os homens ficarem calados também, alguns versículos antes. Né? Versículo 28 e 30. Então, quando a gente vê lá sobre o silêncio das mulheres, a gente está pensando que Paulo unilateralmente está pedindo que as mulheres fiquem em silêncio. Mas alguns versículos anteriores, ele fala para os homens também que eles fiquem calados se não tiver interpretação. Então, ele não está pegando pesado em cima das mulheres, ele está pegando pesado em cima da desordem, seja de homem ou seja de mulher, dentro daquele contexto do culto. Caladas. Então, caladas aqui deve ser interpretada dentro do contexto de falar em línguas, se não houver intérprete. Tá? É dentro desse contexto. As mulheres com certeza estavam entre
aqueles, né, que abusavam do uso desse dom. Caso essa proibição de Paulo fosse sobre a participação da mulher no culto, isso contradiria o que Paulo já disse anteriormente sobre a participação da mulher no culto, que nós já vimos, né? Então, seria uma contradição se Paulo estivesse dando uma ordem aqui para as mulheres ficarem em silêncio sem algum motivo, né? Havia um motivo aqui, um motivo imediato, que era justamente aquela desordem sobre o falar em línguas no contexto do culto. Estejam sujeitas. Essa mesma palavra também é usada no versículo 32, com respeito ao outro que tem uma palavra de profecia, né? O espírito daqueles que profetizam está sob o seu domínio. E da hora que surgir uma outra profecia na vida do outro, o outro tiver uma palavra de profecia, né? O que está falando tem que ficar calado e submisso também, né? Então, é a mesma palavra também usada. Então, aqui, sujeição deve ser interpretada no mesmo sentido, ou seja, no contexto da democratização da administração ali no culto. Okay? E aqui, né, nós temos ainda como também ordena a lei. Que lei é essa? Tá? Alguém pode perguntar, Gênesis 3,16, que o desejo será para o seu marido, mas Paulo, sempre quando ele fala sobre relação entre homem e mulher, ele nunca apela para esse versículo, né? Ele nunca apela. Então, talvez não seja essa lei. Alguns dizem a lei dos judeus ou a lei dos gentios, ou seja, as leis culturais que existem, as leis sociais, né? Alguns advogam essa posição. E uma outra posição aqui seria a lei, o mandamento de Deus em relação à situação presente. Um pouquinho mais na frente ele vai falar a respeito disso, o versículo 37, que o que ele fala como um mandamento de Deus, né? Então é bem provável que seja em relação a isso. Falem. É vergonhoso tanto para o homem quanto para a mulher falar em línguas, sons não compreendidos pelos outros, né? A não ser que haja interpretação, a menos que haja intérprete. Então, esse vergonhoso aqui, gente, tá? A gente não pode pegar assim pejorativamente, porque Paulo, em outros contextos, ele vai utilizar essa palavra também em relação aos homens. Por exemplo, usar cabelo comprido é desrespeitoso, é desonroso para o homem. Então, ele vai usar também essa palavra. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque ele não está aqui de maneira alguma diminuindo as mulheres. Tá? Então, a gente precisa olhar esses outros textos. E, gente, a interpretação, de sorte que a passagem não lida com homem versus mulheres, mas sim confusão versus ordem, né? Seria aí, no culto deve existir, olha, esses são os princípios, né? São os princípios, e esses princípios eles são aplicáveis às igrejas de todos os séculos, porque nós temos ali o princípio da edificação, o princípio do aprendizado, o princípio do consolo, do encorajamento, versículo 31, sujeição uns aos outros, decência e ordem, também é um princípio importante. Então, todos esses princípios são aplicáveis a todos os contextos de culto a Deus, quer por homens, quer por mulheres. Quanto às orientações sobre costumes, olha só, relacionados à vestimenta e aparência, essas são culturais, locais, e não devem ser universalizadas ou tomadas como norma para todas as igrejas. E é o que realmente tem acontecido, né? Gente, eu não tenho tempo de falar sobre esse... Ah, tem 2 minutos? Opa! Então vamos falar rapidinho aqui. Esse é um outro texto complicado, lá de 1 Timóteo, tá? E aí nós já estamos numa outra cidade, a cidade de Éfeso. Então você veja, a RC diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto,
com pudor e modéstia, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque o primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Não dá para falar tudo, né, disso aqui, mas eu queria rapidamente passar para vocês o seguinte: o contexto é de falsas doutrinas. Tá? Quem estuda cartas paulinas sabe que o contexto é de falsas doutrinas. Discussões em público sobre fábulas e genealogias, e possivelmente dentro do contexto do culto. Tá? Paulo exorta Timóteo, inclusive Timóteo, a não se engajar nessas discussões. Né? Até mesmo para Timóteo ele diz que, olha, não entra nessa não. Né? Não fica discutindo genealogia ou fábulas dentro do culto. E também quando a gente lê 1 Timóteo, havia muitas mulheres na igreja, viúvas, há pelo menos 4 ou 5 classes de viúvas lá na igreja de Éfeso ou na redondeza, né? Que frequentavam os cultos, além das diaconisas, né? Se é que eram diaconisas, ou esposas de diáconos. Possivelmente essas mulheres também estavam sendo influenciadas por falsos mestres, se engajando em discussões em público e assim atrapalhando o culto. E novamente o apóstolo Paulo, a preocupação do apóstolo Paulo aqui é com a ordem do culto. Né? E é por isso que ele vai dar ordens ali expressas em relação a essas mulheres. É a cidade da deusa Diana, né? Nós teremos um pouco para falar a respeito do mito de Diana. Olha só, como que a cultura local influencia as pessoas. Diana, ela pregava insubmissão aos homens, olha só, crença sobre o não casamento, né? E por isso que aquelas mulheres que ajudavam ela no culto a Diana ou Artemis eram virgens, né? Eram virgens porque elas não podiam casar, e a criação de filhos também, né? Então ela contra a criação de filhos por conta de um trauma de ver o sofrimento da sua mãe ao dar à luz. E o apóstolo Paulo, ele vai atacar ele vai dar instruções justamente sobre essas questões, que elas devem ser submissas aos homens aqui, leia-se, aos líderes locais, porque possivelmente elas estavam desrespeitando os líderes locais. Ele vai dizer que as viúvas novas, elas devem casar, né, e ter filhos. Ele vai atacar justamente esses pontos que eram as máximas lá do mito de Diana ou Artemis. Então, o apóstolo Paulo não tem nada contra as mulheres aqui. A gente precisa ter esses olhos para entender o que ele fala ali a respeito das mulheres, né? Então, a semelhança de Corinto não está falando sobre o lugar da mulher no culto, e sim sobre a ordem. No caso de Éfeso, eram discussões em público com a insubmissão das mulheres aos homens ou líderes, tá? E um livro assim bastante sugestivo, acho que não tem em português, Hard Sayings of the Bible, né? Algumas das ideias nós tiramos aí desse livro. É um livro assim fininho, né? Mas é um livro assim que talvez, se traduzido aí para o português, vai contribuir bastante para responder todas essas questões que vocês fazem lá nas aulas de cartas paulinas. Gente, era isso que nós tínhamos para vocês hoje.